Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Paraíso dos Pets, com uma celebração maravilhosa, com a companhia de um grande profissional que eu tive o prazer de conhecer também na carreira da faculdade, mas foi de forma indireta, né? Eu soube do grande profissional, e não só como veterinário, né? Eu também, né, lecionando lá na faculdade. Então, um grande profissional. Tinha, lógico, né, que eu não posso deixar de comentar, as más línguas falavam bem, como também tem as pessoas que falavam muito bem, né, então pode deixar de comentar. Então aqui tem o Dr. Wagner, médico veterinário pela UFRPE, também ele tem aqui uma graduação lá na Universidade lá de Pisa, na Itália, cardiologista pela Equalis, pneumologista pela Ibramev, mestre e doutor pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, estou aqui com o Dr. Wagner. Dr. Wagner, muitíssimo prazer. Agradeço demais a sua presença. E assim, quero saber sobre toda a sua história. Né? Você disse para mim hoje que tinha aí uns 400 quilômetros de história, né? Mas a gente tem uma redução aí de mais ou menos de 1 hora só de gravação. Uhum. Mas vamos lá. Diga, doutor. Eu queria agradecer de antemão a todos vocês aqui da família Paraíso dos Pets, a você principalmente, mas a todo mundo que me recebe aqui no dia a dia, porque eu sou muito bem recebido aqui. E queria agradecer também o convite para estar aqui no podcast, porque eu acho que é importante a gente vir aqui falar da nossa trajetória. Eu sou relativamente um profissional jovem, né, comparado a nossos colegas, e relativamente também recém-formado, né, tenho 6 anos de formado, então nessa trajetória aí de pouco tempo, eu já venho trilhando uma grande estrada, né, construindo um nome e trazendo muitos resultados para todos os nossos pacientes e também para os nossos colegas, né, para você, para todos os outros veterinários aqui da Paraíso e de outros lugares também que eu atendo. E eu acho que é importantíssimo a gente estar hoje aqui, tem muita história para contar, tem muita coisa. Então vamos embora. Galerinha, não esquecendo, tá? Segue, curte, dá aquele like, compartilha com aquela galerinha lá para dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Doutor, vamos para aquela perguntazinha básica, que é o que a gente sempre faz aqui com todos os participantes, né? Uhum. De onde é que veio o interesse da veterinária? Mas isso vai para a segunda pergunta. Uhum. A primeira, o senhor veio de onde? Eu sou natural de Afogados da Engazeira. Eu nasci em Afogados da Engazeira, mas eu só nasci lá. Eu me criei em Carnaíba, que é uma cidade do lado. É uma cidade menor e eu só nasci em Afogados, porque Carnaíba não tinha hospital. Aí eu fui nascer em Afogados. Mas me criei em Carnaíba, morei em Carnaíba até os 17 anos, foi 17 e pouquinho, quase 18. Aí morei um tempo em Serra Talhada, que é uma cidade um pouco maior, que tem perto de Carnaíba também. E depois vim direto para Recife. E tô aqui em Recife há quase 15 anos. Quase 15, parece que ele é velho, né? Tá quantos anos, doutor, agora? Eu tô com 33. 33, já tá vendo aqui com 39 já, um caba novinho desse, se formou há pouco menos de 6 anos, eu tô recém-formado. Eu sou recém-formado há 2 anos. Uhum. Aí você já tá com uma história um pouquinho mais à frente. Eu acho muito bom isso. Quem já teve essa iniciativa de assim, eu quero isso pra minha vida. Uhum. Sabe? Que é um ponto muito difícil, principalmente na juventude que tem hoje. O leque que existe dos profissionais em todas as áreas e a facilidade de ganhar dinheiro, o pessoal fica muito na dúvida qual caminho seguir. Sim. Eu acho muito bonito quem já de início, já jovem, adolescente, fala assim, eu quero aquilo e vou seguir aquele caminho. E eu achei muito interessante porque você não foi o veterinário padrão que a gente geralmente tem aqui. Uhum. Você veio do interior, você estudou, foi para fora do país, né, mas aí é veterinária. Por que veterinária? Lógico que a gente sabe, né, que o pessoal do interior geralmente tem isso, né, já tem no sangue a veterinária, né? Então, eu sou filho, meu pai, ele é um prático, né? Meu pai, ele era o veterinário da cidade. Na cidade tinha um veterinário, que inclusive ele é compadre do meu pai, mas ele não conseguia dar assistência porque ele trabalhava em várias cidades. E meu pai, desde muito jovem, ele trabalhava em fazenda, trabalhou no Maranhão, no Tocantins, em vários lugares. Então, meu pai meio que aprendeu a dinâmica, só que ele sabia lidar com um animal de grande porte. Então, meu pai fazia o que dava e ele era a salvação da minha cidade mesmo, porque assim, em terra de seca, quem tem o olho é rei. Mas quem tem vivência também tem muita coisa. Pois é, e ele sabia muito, muito mesmo. Então, foi dentro desse universo que eu me criei, né? Meu pai também corria vaquejada, meu pai fazia muitas coisas assim. Então, tinha essa admiração e essa relação muito saudável. Mas, na verdade, o que eu queria fazer desde criança era ser professor de português. Eu queria ser professor de português, eu sempre gostei de dar aula, eu sempre me apresentei assim, eu sempre fui muito falante, eu sempre fui uma criança muito falante. E
lá do lado da minha cidade tinha faculdade pra fazer, ser professor, se eu quisesse. Tanto em Serra Talhada quanto em Afogados da Engazeira. Mas eu sempre também vim muito pra Recife, passar férias aqui. Ia muito pra Brasília, passar férias com a minha família, a parte da minha mãe que mora lá em Brasília. E eu sempre gostei de cidade grande. E eu queria vir morar aqui em Recife. E foi quando surgiu a oportunidade de fazer o vestibular. Eu fiz o vestibular, coloquei pra veterinária e passei. Aí, no primeiro momento, a mãe fez, mas tu vai fazer veterinária mesmo? Eu disse, vou fazer. Se eu entrar e gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu saio. Então, fiz o vestibular, passei até numa colocação boa, fui o primeiro Enem que teve de 180 questões, aquele que antes era um Enem menor, né, era de 90 questões, aí teve o primeiro Enem, que aquele que a prova foi roubada, não sei se você lembra. Sei. Pronto. Aí, só que a gente vem de uma construção, né, que os pais, você vai fazer tal curso, você vai fazer, cada um geralmente quer que a gente... os pais que indicam que dizem o que a gente vai fazer. E foi uma decisão minha mesmo, assim, não foi porque meu pai queria nem nada, não. Eu disse, não, eu vou fazer e se eu gostar eu fico, se não eu saio. E quando eu entrei no primeiro período da faculdade, eu sempre gostei muito, né, de aproveitar tudo. E eu passei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu estudava inicialmente de tarde, mas eu já ia para a faculdade de manhã. Lá na faculdade, na Rural, todo mundo tem que fazer educação física. Não sei se você sabe disso. Sim. Na Rural, todo mundo tem que fazer educação física. Aí eu ia fazer educação física de manhã e já ficava na faculdade. Faltou aqui, crossfiteiro pesado, viu? Eu esqueci de botar. Eu já fui bom. Só já deu fui uma pausa. eu tô levemente avariado, mas todo atleta se lesiona, entendeu? Os jogadores estão aí, Rebeca Andrade também, né, lesionada, ganhou 3 medalhas, quem sabe eu aí no futuro. Vai chegar, já. Né? Então eu ia pra faculdade e ficava lá o dia todo. Então eu comecei a aproveitar as coisas que a universidade tinha para me oferecer, porque eu acho que isso muitas vezes, eu falo até isso para os alunos, né? Tem aluno que tem uma instituição maravilhosa, seja ela pública ou privada, e não aproveita tudo que a universidade tem. No nosso primeiro podcast, que eu justamente falando sobre essa questão do início do recém-formado da veterinária, a grande diferença de quem estuda na Rural. Eles incentivam bastante, não só incentivo das especializações, mas de sim na carreira completa dentro da universidade. Né? Todas as áreas têm prática, todas as áreas têm incentivo, então iniciação, eles fazem realmente um grande investimento, só depende da pessoa, e eu acho muito importante. Tem, lá, pelo menos essa é a minha visão, a instituição ela tem toda a estrutura, ela tem a estrutura de ensino, pesquisa e extensão, que você tem desde o primeiro semestre, mas se o aluno não quiser, ele também... Eu tinha alunos na minha turma que chegavam lá na hora da aula, assistia a aula e ia embora para casa. Como eu disse a você, eu tinha aula a partir de 1 da tarde, mas eu chegava na faculdade de 6:30 da manhã. E eu ficava na faculdade de 6:30 da manhã até 11 horas da noite. Por quê? Eu terminava a educação física, eu ia para a biblioteca, eu ia fazer monitoria de anatomia. Você realmente aproveitava o máximo que Exatamente. podia. Eu ficava dentro do laboratório de anatomia, tanto é que eu comecei a fazer monitoria de anatomia voluntária sem nem ter passado na seleção de monitoria de anatomia. Eu realmente comecei a gostar da veterinária na graduação, quando eu tive que ficar também na aula de anatomia. Exatamente. Eu fiquei um pouco perdido logo inicial de cara, assim que eu entrei, que eu vi aquele mesmo de osso pra cima, osso pra baixo, eu digo, rapaz, tô na área certa. É bem isso. isso. Porque eu vim da área de TI. Eu trabalhei 6 anos, né, na parte de VoIP, né, que hoje é a ligação via WhatsApp, né, eu trabalhava lá na Connector, eu e mais 3 sócios, a gente implementou o VoIP aqui no Norte e Nordeste, a gente trabalhava principalmente com as terceirizadas de Banco do Brasil. Então eu vim da área de TI, depois eu migrei um pouquinho para a área de DJ, né, que a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre isso, que eu já fiquei sabendo que o senhor veio para Recife. E você já tocou numa festa por minha. Acaso, no seu aniversário eu tava tocando, né, mas a gente vai chegar nesse assunto aí, que aqui, nosso Rafa aqui vai ser depois meu entrevistado, né, Rafa? Você vai me entrevistar aqui no aniversário da Paraíso. Eu já joguei, dei uma ideia hoje, a ideia foi 100% comprada, porque eu tenho muita criatividade. Com toda certeza. Eu vou pegar essa câmerazinha aqui, vou virar aqui, vou mostrar quem é Rafa, quem vai ser meu entrevistado. Mas isso aqui depois o Babi vir aqui me dar uma ajudinha pra botar esse rapazinho aqui em foco. Exato. É o cara que faz acontecer, o cara não quer aparecer. E eu acho que ele vai gerar 100% na ideia que eu disse. Vai sim, com certeza. Então vamos voltando pro nosso assunto aqui, senão a gente vai até o final do ano aí conversando bastante. E aí, doutor, me fala mais uma coisa. E aí,
como é que seria a sua trajetória em relação aqui quando você estava em Recife, estudando na Rural? Em relação ao trabalho, em relação a sono, horário de sono, né? Porque hoje em dia o pessoal quer dormir 2, 3 horinhas e acha que já é o suficiente. Né? Você realmente levava isso muito ao pé da letra, de dormir bem para poder acordar bem. Essa parte da educação física ali ajudou também nesse seu preparatório, porque muitas vezes a gente correlaciona, né? O físico com o mental ajuda muito. Exato. Então muitas vezes a gente só quer estudar, mas o físico a gente deixa de lado. E muitas vezes é uma correlação. Então, eu venho de um histórico de obesidade também, né? Eu fui muito gordo, né? Minha família tem um histórico de obesidade. O senhor tem que fazer um livro, doutor. São muitos momentos de superação. Mas assim, eu tenho esse histórico da obesidade. E quando eu vim morar em Recife, eu tava nessa fase, realmente, de transição da obesidade, né? Querendo perder peso, reeducação alimentar. E por incrível que pareça, as 2 vezes que eu me matriculei em educação física na Rural, eu reprovei. Eu reprovei porque eu me matriculava, ia 2, 3 dias e desistia. Porque tinha que correr no campo, tinha que correr na quadra, tinha que fazer natação, tinha que fazer futebol, vôlei, não sei o quê. Eu dizia, cara, eu odeio fazer exercício, eu sou uma pessoa muito sedentária, eu não gosto muito. Só que aí depois o negócio foi acontecendo, você vai tomando entendeu? gosto. Foi tomando gosto, eu não podia mais reprovar, entendeu? Eu tinha que terminar a educação física de qualquer jeito, porque lá a educação física de fato reprova. Aí eu finalizei, né, a disciplina de educação física, mas assim, graças a Deus e aos meus pais, eu tive uma estadia aqui em Recife muito confortável. Eu vim do interior pra cá e meus pais sempre me deram todo o suporte. Suporte de moradia, de alimentação, do básico e do supérfluo. Porque eu sei que tem essas casas de estudante, né? Também tem alguns apartamentos que o pessoal flexibiliza melhor pra quem estuda da rural, né? Exatamente. Aí no primeiro momento eu vim morar sozinho, eu não dividia apartamento, eu morava só. E, como eu disse, eu tinha toda a assistência dos meus pais. Sempre tive, até o final da faculdade. E não é toda pessoa do interior que tem essa coragem, né? O pessoal fica meio receoso, vou pra cidade, é muito assalto, não é que não tem a coragem, muitas vezes não tem mesmo o incentivo, sabe? O incentivo financeiro, porque é caro pra você estar aqui. Você vindo do interior... O custo de vida do interior é muito baixo. Exatamente, entendeu? E assim, eu não sou uma pessoa abastada, não sou filho, não venho de uma família rica. Mas assim, meus pais sempre entenderam que investir em mim era garantir a minha herança. Era a forma de me dar um tipo de herança, era investir na minha educação. Com toda certeza. E foi a vida inteira desse jeito. Eu estudei em boas escolas desde criança. Eu sempre tive acesso a muita coisa. Eu estudei música, eu estudei tudo que uma criança poderia. Inglês. Eu sempre fui uma criança que tive... O máximo de proveito que os pais poderiam te dar, exatamente, assim. Eles diziam, a gente não pode lhe dar dinheiro, mas a gente pode lhe dar o máximo de acesso que a gente conseguir dar pra você. Mas ainda bem que você tinha uma mentalidade completamente diferente, né? Porque tem muita gente que tem essa oferta, mas não quer nada. Não aproveita. Então, quando eu estou aqui em Recife, que eu começo a morar sozinho, eu começo a me sentir só. Isso foi muito complicado também, porque apesar de eu estar com as pessoas da faculdade, meus amigos lá do interior também vieram todos pra cá na mesma época, eu morava só. Aí foi quando eu comecei a dividir apartamento. E até pra poder fazer amizade mesmo, dentro da instituição, né? O velho network, Isso, né? Eu nem tinha noção do que isso era network. Aí eu comecei a dividir apartamento com mais 3 amigos. Primeiro foi com um, depois foi com outro, depois com mais outro, depois no final ficamos em 4. Dividindo apartamento. E aí foi, de fato, a minha escola da vida foi dividir apartamento. Porque... 4 cabeças, 4 mundos, cada um que quer de um jeito. Eu sempre, como eu disse a você, eu sempre tive tudo, né? Meus pais nunca me furtaram de absolutamente nada. Então, assim, na minha casa sempre teve quem fizesse o almoço, sempre teve quem lavasse a roupa, sempre teve quem... E aí você começou a... Eu cheguei... caminhar só. E eu digo a você, eu tinha tudo pra ser um nada, porque eu não sabia fritar um ovo, eu não sabia... E eu amo cozinhar hoje. Eu, tipo assim, modéstia à parte, eu cozinho muito bem. Não é que você não vai ser um nada, né? Você tava estudando pra ter alguém pra fazer pra você. Exato, mas assim, eu era quase um inútil mesmo, eu era um peso de porta, entendeu? Eu era inútil, eu tinha eu tinha um passo pra inutilidade. Ou eu era muito rico ou eu ia ser um inútil mesmo, entendeu? Porque eu não ia ter a menor alternativa. E foi nessa convivência que eu disse, cara, eu tenho que viver, eu tenho que desenrolar aqui, porque senão eu vou me lascar, entendeu? Porque era muito complicado dividir, e todo mundo meio que vinha de uma realidade parecida. Todo mundo morava com os pais, todo mundo meio que... Ou seja, todo mundo é assim, ou a gente faz ou a gente tá lascado. E todo mundo veio do interior. Era eu, um menino de Itabira, um menino de Bezerros e 2 do Rio Grande do Norte. Mas todos pra veterinária também? Só um que não era veterinária.
Hoje ele acho que ele é dentista, ele mora fora, mora em João Pessoa. Mas o resto era tudo veterinário. Aí, É engraçado que a maioria do pessoal ou é medicina, ou é veterinária, ou é odonto. Né? direito. Direito também, né? Direito. São esses 4 os primórdios que vem pessoal do interior. né? Que vem pra cá. E a rural antigamente tinha muito esse perfil, né? Hoje tem muita gente da capital, mas antigamente o curso de medicina veterinária da rural, ele era um curso majoritariamente de pessoas do interior. Praticamente. Entendeu? Que vinha pra Recife. Agora que vê essa leva, né, de pequenos. Isso, e até também a veio... questão das faculdades privadas também, né? Facilitou muito esse acesso ao curso, né? Você que veio lecionando também em faculdade particular e que você veio da rural, a questão do ensino no modo geral, a base, né? Porque muitas vezes o profissional tá lá, ele tem um grande conhecimento como o senhor tem, sendo que o conteúdo que a faculdade faz assim, só entrega isso que é o necessário que a gente precisa. Você achava que, como fazendo um comparativo, a rural ainda é muito mais elevado? Não. Eu não consigo ver esse tipo de superioridade do ponto de vista de conteúdo programático, porque na rural também tinha professor que de que era que adiantava ele ter 75 horas aula e não saber dar 30. Entendeu? Isso aí, então, vai para qualquer instituição, vai ter aquele professor. É o que eu digo a você. Mediano. Quem faz a faculdade é o aluno. Eu tenho estudantes. Eu venho batendo na mesma tecla em todo podcast, entenderam? Quem faz a faculdade é o aluno. Eu tenho alunos que hoje são meus colegas, que trabalham comigo, que hoje eu consigo conversar de igual para igual, evoluindo um paciente, ou discutindo um caso clínico. Ex-alunos meus, inclusive, que eu dou até parabéns quando me mandam um áudio, que faz gosto eu ouvir o áudio. E foi aluno meu na Unibra, foi aluno meu na Uninasal, entende? E tem aluno meu que estudou, tem colega meu que estudou comigo na Rural que eu não consigo ter 10 minutos de conversa. Entende? Então, é único exclusivamente o profissional. Eu acho que a universidade pública, ela ainda lhe oferece muitas coisas, porque, querendo ou não, as universidades públicas, elas ainda têm muita estrutura, elas têm muito nome, e tudo que é produzido de ciência hoje ainda é muito vinculado às universidades públicas, sabe? Mas eu acho que se um aluno está dentro de uma instituição privada e ele, de fato, quer aproveitar, porque ele tem que ter sabedoria também, porque ele tem que entender que a instituição privada, ela também é uma empresa. Sim, né? Claro. E ela tá vendendo um produto. O produto é a sua graduação. É como se fosse uma casa que é parcelada em 5 anos. E no final você vai receber a chave. A chave é o diploma. Entende? Então, se o aluno ele não tem sabedoria de que ele tá entrando em instituição particular, de que ele, mesmo que ele esteja pagando ali, ninguém vai fazer a faculdade por ele. Entende? Ele tem que estudar como se, tipo assim, olha, isso aqui é o investimento da minha casa. Eu tô colocando o melhor cimento, eu tô colocando o melhor tijolo, eu tô colocando o melhor telhado. O problema é o pessoal entender isso e compreender, porque assim, Wagner, pela minha experiência hoje, né, como proprietário aqui da Paraíso, da minha época como estagiário, acredito que você também veja isso hoje em dia, os estagiários de hoje em dia, o pessoal só vem para tirar foto. A gente não vê aquela empolgação de querer aprender, de meter a mão na massa, de aproveitar o tempo do estágio, que é a hora de errar, é aquela hora. Eu também tenho estágio. Eu não tenho estagiários, na verdade, porque como eu sou volante, eu não consigo ter estagiários, né? Me acompanhando sempre, mas... Você até teria. Mas se alguém quisesse. Mas eu acho que dos lugares que eu frequento, o pouco que eu consigo ver, eu vejo uma juventude, mas isso não é só na veterinária. É uma juventude descansada para tudo, entende? Todas. Não sei se é a facilidade da internet, não sei o que é, porque eu não vejo esses estudantes entrarem nas bibliotecas das faculdades. Não tem. Eu era professor de 2 faculdades e eu não vi estudante entrar na biblioteca. Eu dava uma bibliografia e o estudante não sabia. O estudante, ele jogava o melhor jogo de RPG que você pudesse imaginar, com todos os códigos possíveis e imagináveis, mas ele não sabia encontrar um artigo no PubMed. Entende? Isso é realidade. Então, assim, eu não gosto de falar, porque é só da veterinária, porque eu sou 100% corporativista, assim, só eu posso falar mal da minha profissão, ninguém pode falar mal da minha profissão. Isso é bom. Eu sou, assim, essa pessoa, entende? Porque eu acho que a gente demais já pra meter o cacete, entendeu? Então, na verdade, a veterinária, ela é massacrada por todos os lados. Isso, né? E eu não serei a pessoa de meter o pau, entende? Eu não vou ser essa pessoa, eu vou ser a pessoa que vai botar pra cima, Mas sabe por quê, Wagner? Porque você transformou o profissional como realmente ele tem que ser validado. Então, a partir do momento que você valoriza você como profissional, você automaticamente está valorizando sua profissão. Exato. Né? Tem uma coisa que eu achei bem interessante, tem um grupozinho lá no WhatsApp da vida, né? E tava lá, doutor Wagner, a primeira coisa que apareceu lá, esse valor de plantão eu pago para minha faxineira. Isso. Sabe? E isso, assim, é impactante. Mas é impactante em qual sentido? Aquele pessoal que não se especializa, que não corre atrás,
né? E eu acho que a pessoa tem que entender o processo profissional. Que você tá falando aquilo, você não tá falando porque tem plantão de 150, você tá falando aquilo porque tem profissionais naquele nível para aceitar um plantão de 150. Exatamente. E o pessoal não acorda, só quer discutir valor e não tá pensando, pô, mas é minha qualificação. Para que eu não possa aceitar aquele plantãozinho de 150. E eu vejo muito isso na rotina, sabe? Quando eu pego a dinâmica dos atendimentos clínicos, das evoluções que eu recebo, porque eu atendo muito paciente internado, atendo muito paciente encaminhado, muito paciente mal conduzido, sabe? E não só do ponto de vista da clínica médica, dentro das outras áreas também. Na área de inspeção, na área de vigilância sanitária. E até dentro da própria graduação, eu percebo uma juventude ou uns alunos que estão se formando sem se empoderar. Essa era a palavra que eu usava. Se empoderem enquanto profissionais. Eu chamava meus alunos de doutor e doutora no primeiro dia de aula. Eu chamava, doutor fulano, me diga isso aqui, não sei o quê. Porque eu queria trazer para aquela pessoa que ela se empoderasse do... Eu sentisse a importância do peso do nome do doutor. Isso, e quando ela falava, eu dizia, isso é o que realmente você vai dizer para o seu cliente, isso é o que você vai dizer para as pessoas. Do mesmo jeito. Porque se a pessoa não se empodera da profissão dela, ela não vai transmitir confiança para o cliente. Porque é importante também que você entenda que aquela pessoa que está ali não é só o pai e a mãe do pet. Não é o tutor. Ele é o seu cliente. Com toda certeza. E ele está comprando um serviço. E uma vez que ele compra um serviço e você vende um serviço, é uma relação, inclusive regulamentada juridicamente pelo PROCON, tá? E quando você não entende isso, que você acha que, eu também vou entrar compartilhar do problema, a primeira coisa que o tutor vai fazer é transferir a responsabilidade do problema para você. Com toda certeza. Eu vou começar a botar o doutor vai para vender cursos. Eu acho não... bem importante. E ninguém me ensinou isso. Eu aprendi isso na tora, na vida. E isso é justamente o fato de você ser o diferenciado. Então, você ter uma visão diferente da veterinária, você realmente se importar com quem você é, o nome que você vai levar, para que você possa transferir essa carga pesada para todo mundo. Então, a cruz não é só você que carrega, né? Então, o nome veterinária, todo mundo tem que carregar essa cruz, todo mundo tem que estudar, tem que correr atrás. Eu, particularmente, eu sempre digo, eu nunca vou me achar bom em nada. Enquanto eu continuar com essa minha mentalidade, eu vou continuar estudando, querendo sempre aprender mais. Melhor. Tem algumas particularidades diferenciadas? Tenho. Mas eu sei que eu preciso estudar muito. Eu era conhecido na faculdade como destruidor de sonhos. Era. Porque eu chegava assim, quando eu vinha... Doutor Wagner, pelo amor de Deus, aquele cara vai me matar, eu quero desistir da veterinária pra causa daquele cara. Mas era isso mesmo, porque eu chegava pro aluno, o aluno chegava com umas conversas muito viajadas, uns pensamentos muito aleatórios, uma realidade que ninguém chamava aquele aluno pra terra. Alô, terra chamando. É o que eu sempre digo, porque doutor Wagner, gente... Existem profissionais lá dentro, os professores estão ali, não estão para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Exato. Eles estão ali para poder mostrar a vocês a realidade. Então, se vocês não acordam para justamente pensar, pô, o que é que ele está fazendo ali? Será que ele está me instruindo de qual forma? Ele está tentando me rebaixar ou está tentando fazer com que eu acorde para a vida? Eu chegava assim, eu digo isso, gente, quando eu estudava na rural, queria eu que algum professor chegasse para mim e me situasse. Pegasse na minha mão, dissesse, venha por aqui, faça aqui. Pra gente poder conversar com um professor da gente, a gente tinha que marcar horário, quando ele queria. Enquanto você lá na faculdade particular, você tem tudo isso aí de mão aberta. Não, o aluno tinha meu WhatsApp. Eu tirava dúvida no corredor, eu conversava de igual para igual, assim, nunca teve. Mas quando tentando fazer com que ele eleve o nível dele ao máximo. Isso, e quando eu destruía sonhos, não era tipo assim, você não nasceu para ser veterinário, a veterinária não é para você. É tipo assim, isso que você tá querendo fazer não tem nada a ver. Isso que você tá querendo fazer não vai lhe levar a nada. Não é porque eu tô predestinando a sua vida, é porque eu já caminhei essa estrada aqui e eu sei que não é da forma como você tá pensando. Tinha aluno que chegava para mim e dizia, eu quero ser especialista em esporotricose. Aí eu dizia, como assim você quer ser especialista em esporotricose? Você quer dedicar a sua vida a estudar só essa doença, é? Não, porque eu quero salvar todos os gatinhos que sofrem com essa doença. É o grande mal da veterinária, o pessoal que entra achando que vai entrar na veterinária só para salvar o mundo. Síndrome de Luísa Mel. Síndrome de Luísa Mel. E eu respirava, eu dizia, olha, você sabe o que é que a gente tem que fazer para se dizer especialista em uma determinada doença? A gente tem que ser pesquisador daquela doença, a gente tem que se aprofundar naquela doença. No mínimo aí você vai ter que fazer um mestrado e um doutorado. Você pode fazer tudo isso. Agora, se o que você quer é trabalhar com dermatopatias fúngicas, você vai ter que fazer uma especialização em dermatologia.
E a partir disso, você conseguia atender dermatopatias fúngicas, sendo que a esporotricose é uma delas. Isso é destruir sonho ou você tá mostrando o caminho correto pra Então, pessoa? isso pra pessoa, ela já achava que, na verdade, não era um encontro dela com, muitas vezes, a incapacidade dela. Porque ela achava que o mestrado era distante dela, o doutorado era distante dela, e o que era mais fácil pra ela era simplesmente terminar a veterinária e sair prescrevendo itraconazol pra todos os gatinhos que estão abandonados lá na beira-rio. Pelo amor de misericórdia. Entende? Então, assim, quando eu vejo essas pessoas, isso eu tô dando só um exemplo, mas eu tinha exemplos muito piores que esse. Eram exemplos, assim, esdrúxulos, de aluno muito viajado. De aluno que chegava pra mim na faculdade, que eu dizia, olha, a diferença de você pra um peão é que você vai ter o diploma e o peão não. Não. E muitas vezes que a gente falou no começo da vivência. E ele vai ter muito mais vivência que você. Entendeu? Se você escolheu vir pra faculdade, você escolheu entrar num ambiente onde você vai ter que ter um linguajar específico, você vai ter que ter um comportamento específico, você vai ter que se refinar, pelo menos aqui dentro. Lá fora eu quero realmente que você fale a língua que as pessoas entendam, tá? Mas sempre mostrando a diferença que existe entre você e a outra pessoa, porque você estudou, você conseguiu um diploma, você tem um título para carregar. Exatamente, você está se formando. E isso era todo dia. Todo dia era essa conversa na faculdade, todo dia era essa conversa na aula. Tinha aluno que amava, tem aluno hoje que, assim, graças a Deus, todos os que eu encontro são muito agradecidos. A realidade, agradece, são muito agradecidos. Dizem, eu caminhei pelo lado certo. Eu batia muito na tecla. São raros ou muitos? É porque eu não encontro todos, né? Eu tinha muito aluno, então, assim, eu não consegui encontrar todos. Aqueles que você tinha, assim... Tinha um olhar diferenciado. Esse aqui pode ser um professor legal, esse aqui... O que tinha olhar diferenciado, eu já arrumava oportunidade pro aluno. Eu não conto a quantidade de aluno que eu arrumei estágio, que eu arrumei emprego. Porque como eu rodo muito, eu conheço muita gente. Conheço. Então, por exemplo, teve aluno aí hoje que tá trabalhando na indústria farmacêutica, que não trabalha nem para distribuidor, trabalha pro laboratório mesmo. Muito bom. Entendeu? Estágio, eu cansei de entregar currículo de aluno a dono de clínica, a dono de hospital, porque eu via que o aluno era esforçado, que eu via que o aluno era desenrolado. Da mesma forma que quando eu vi um aluno que não queria nada, eu dizia, nem chame. Porque você só vai ter estresse. E é isso que eu digo, né? Quando o pessoal vem aqui pros estágios, eu sempre comunico a todo mundo. Faça o diferencial dentro do estágio, dentro da faculdade, porque alguém vai te enxergar. E quando alguém te enxerga, alguém vai lá e fala, vou puxar aquela pessoa. Uhum. Profissionais já tá difícil. Isso. Quando você vê um estagiário, um aluno muito bem dedicado, vou incentivar mais. Por quê? Como eu falei, né? A cruz que a gente carrega da veterinária, tem mais uma pessoa para carregar com a gente. Exato. Torna-se mais leve. Né? Tinha uma aluna minha agora, na sala, antes de eu parar de dar aula, que ela era muito desenrolada. Muito desenrolada. Boa mesmo. Não só era boa de nota, não. Ela era uma menina que tinha... E nova, viu? Recém-saída do 3º ano. Terminando veterinária, desenroladinha ali, toda ligeira, no pensamento clínico muito rápido. Aí, quando eu encontrei com ela... Não encontrei com ela, não. Peguei o encaminhamento dela esses dias. Aí eu disse, você foi atendida por doutora fulana? Ela fez, foi. Eu disse, ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Nossa, ela é perfeita, doutor. Ela é maravilhosa. Ela é boa mesmo. E comecei a encher a bola da menina. Eu acho que ela nem sabe que eu falei isso dela. E com certeza, assim, ela é uma pessoa que qualquer lugar que eu fosse trabalhar... Quando ela assistir esse episódio, com certeza vai tocar no coraçãozinho dela. Que eu fosse trabalhar, eu indicaria ela, entende? Porque ela, de fato, ela é muito boa. Ela é muito desenrolada. E não só ela, eu costumo elogiar outros alunos que nem foram meus alunos, mas eu via que era gente esforçada, sabe? Que era estagiário que ia... Que eu mas você sente falta de dar aula? Rapaz, mais ou menos. Se você me chamar pra dar uma aula esporádica, eu vou. Um cursozinho, um final de semana e tal. Isso, pra assumir disciplina na faculdade. Vai ter o convite, viu? Então, agradeço. Um projetozinho que a gente tá fazendo aí nos cursozinhos extras. Mas assumir disciplina na faculdade hoje, pra mim, não compensa do ponto de vista econômico, pela minha agenda. Minha agenda é muito cheia, graças a Deus. Graças a Deus, né? E também não compensa do ponto de vista de saúde mental, porque eu acho que não vale a pena pra minha saúde mental, sabe? Eu amo ensinar, eu amo saber que o que eu ensinei fez diferença na vida da outra pessoa. Mas eu também gosto muito da minha paz, sabe? Da minha cabeça em paz, da minha cabeça tranquila. Depois que você chega num certo nível de tranquilidade, você não quer mais aquela bagunça do dia a dia. E o que mais me irritava era a forma... Não era nem nada das instituições, não, pelo contrário. Sempre fui muito bem tratado em todas as instituições que eu trabalhei. O que mais me irritava era lidar com o aluno mesmo. Era o comportamento, porque...
como eu só dei aula em faculdade privada, né? Eu, muitas vezes, os A comportamentos... arrogância deles Nossa. é muito alta, né? Aquele vai lá, porque PP pagou, passou, E tem nem que era aturar. o pagou, passou, não. Era mais o comportamento mesmo, o linguajar. Não sei se é porque eu não tinha isso na minha casa, eu nunca vivi isso na minha casa, nunca vi isso na Você minha vem de uma faculdade. educação completamente Não, ai de diferente. mim, se subisse 1 decibel da voz com meu pai e com minha mãe, entendeu? Então, Era Pisa, na minha época era Pisa. pois é. E na faculdade também, uma vez eu respondi uma professora no colégio. Minha mãe, acho que eu tenho costela hoje porque Deus é bom, entendeu? Como teve um negocinho no Instagram que eu vi lá, assim, a segunda vez que minha mãe bateu, da terceira em diante foi tentativa de assassinato. Exatamente. E com essa questão da professora realmente foi bem. Minha mãe era muito mão de ferro com isso, sabe? Com essa questão da minha formação. E era uma coisa que eu via na faculdade que não existia. Eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. Uhum. Para quem quer a parte da veterinária, que assim, são poucos os veterinários que têm a oportunidade de estudar fora. Tá. E eu queria saber de ti, essa tua experiência, como é que foi? De onde é que veio? O porquê desse local que você foi? Como é que você conseguiu? Foi bom, não foi bom? A questão da língua, Uhum. né? Então, foi a melhor experiência da minha vida. Eu digo que a minha vida, ela foi boa para tudo. Essa oportunidade que eu tive. Foi numa época onde a gente estava tendo muito investimento na educação superior, né? Na formação das pessoas da educação superior. Então, foi criado o programa Ciências Sem Fronteiras. E no primeiro momento, apesar de eu saber um pouco do inglês, eu tinha muita segurança. Até hoje, por incrível que pareça, eu sou muito inseguro. Eu tenho muita segurança com relação às minhas capacidades mesmo, enquanto pessoa. E Pelo amor de Deus, por Deus, isso é pauta de muitas análises. E quando surgiu o primeiro edital de Ciências Sem Fronteiras, eu disse, eu não vou me inscrever, porque eu não vou passar. Isso ainda funciona? Tem ainda na Rural, não tem o Ciências Sem Fronteiras, mas tem outro programa lá que ainda funciona. Inclusive, gente lá do meu laboratório, quase praticamente qualquer pessoa que faz iniciação científica lá no meu laboratório meio que já vai para esse processo. E no primeiro momento eu não quis ir, fiquei com medo, eu sou de Carnaíba, eu não conhecia nenhum lugar fora, entendeu, do país. O Você máximo já que eu teve ia era de sair de Carnaíba para Recife. Isso, o máximo que eu ia era para Brasília, para ver meus avós em Brasília, entende? Então, quando surgiu a primeira oportunidade, não vou. Quando surgiu a segunda oportunidade, abri um edital para Portugal. Aí eu disse, eu vou me inscrever, porque Portugal, pelo menos, fala português, né? Já dá para ter um meio E não, e ali na beirinha do continente. Qualquer coisa, dou mais uma nadada, já tô no Brasil, entendeu? Já chego perto de casa. E aí eu vou me inscrever. Aí me inscrevi para Portugal. Quando eu me inscrevi para Portugal, passei. A prova era uma entrevista e análise do currículo e avaliação da sua média geral. Como eu estava, antes da gente conversar, eu estava conversando ali, eu nunca tive notas muito altas. Eu estudava para passar, entendeu? Eu nunca fui um aluno focado em tirar 10, tirar 9 e tanto, porque para mim eu queria aproveitar o que a universidade tinha para me oferecer. Então eu fazia iniciação científica, eu fazia projeto de extensão, eu estagiava, eu era monitor, eu fazia programa de educação tutorial, eu cheguei a fazer até outra faculdade dentro da Rural, que era licenciatura em ciências agrícolas, que hoje chamam agroecologia, dentro da faculdade. Então assim, eu morava dentro da Rural. Então, cara, eu vejo muito você usar seu Instagram para falar muito da sua área, uhum. Mas eu acho que eu deveria também falar um pouquinho sobre isso, sobre essas trajetórias, o que aproveitar, o que fazer. Isso vai atrair muita gente para que o pessoal abra mais essa mente, sabe? O que a veterinária precisa é disso, profissionais feito você, trazendo essa experiência de como foi, o que fazer, para ver se o pessoal abre, porque muitas vezes o pessoal assim, Dr. Wagner veio de onde? Estudou, tem fez muita uma pós, gente. Não, mas tem muita gente que pensa também que eu sou super privilegiado. Que eu já venho de uma família veterinária, né? De vários donos de clínicas. Que teve alguém que indicou, foi lá, que saiu espalhando nas meu pai clínicas. bancou meu intercâmbio nos Estados Unidos, lá na Itália, mas não foi bem assim, não. Pelo contrário, não foi de jeito nenhum. Tanto é que meu pai só veio ter noção de que realmente eu ia morar fora no portão de embarque do aeroporto. Tu jura? Eu nunca vi meu pai chorar, eu só vi meu pai chorar nesse dia. Ele chorava igual uma criança, porque eu acho que foi nessa hora que ele pensou assim, poxa, meu filho vai pro outro lado do mundo. Agora meu filho virou um homem, né? Isso, e assim, eu ia pra passar 1 ano, mas e passasse mais? E se não voltasse? E se não voltasse? Aí o coração de pai e mãe que exatamente. Se quebra todinho. Minha mãe também só caiu a ficha dela que eu ia embora quando eu tava botando a mala dentro da roupa, botando a roupa dentro da mala.
pra poder viajar. Quase entende? que mata o povo do coração. Exatamente. Então, assim, aí fiz o edital pra Portugal, passei. Fui muito bem na entrevista, como eu disse, né? Eu sabia, era desenrolado e tal, falava muito bem. E o currículo também muito bom. Graças a Deus, meu currículo era muito bom. Graças a mim também, né? Porque me esforcei bastante. E teve o incentivo do seu pai, mas graças a você, não tem pra onde correr. Se você não tivesse a mentalidade que você tem, exato. todo mundo ia incentivar o que fosse que não ia sair do canto. Aí passei pra Portugal. Tudo certo, super empolgado, vou pra Portugal. Cancelaram o edital. Não vai mais para Portugal, porque o governo não quer mais que ninguém vá para Portugal, porque não é interessante para o governo fazer um programa de intercâmbio de línguas e mandar para um lugar onde fala português. Cancelou o edital de Portugal e disseram que a gente tinha que escolher para onde era que a gente ia. Se a gente queria ir para os Estados Unidos, se a gente queria ir para Austrália, se a gente queria ir para algumas cidades da Europa. Dentre elas, tinha algumas universidades na Itália. Aí eu disse, cara, o que mais se aproxima do português é o italiano. Então eu vou tentar. Nesse caminho, olha, eu digo que minha vida ela é providenciada por Deus, porque sempre é uma coisa. Nada aconteceu por acaso, assim. Nada. Foi tudo muito bem arquitetado. Eu estudava com o filho do professor Leucio, que é meu orientador na faculdade. E nós éramos da mesma sala, eu e Bruno. E professor Leucio, eu um dia fui pedir a ele um estágio lá no laboratório. Aí ele sempre muito acelerado, assim, eu peguei muita coisa dele, né? Tipo, muito corrido, muito acelerado. Aí ele fez assim, não, tá bom, vem estagiar aqui. Aí eu fiquei lá, lavando vidraria, fazendo tipo bem o básico, assim, bem o básico mesmo. Aí tem que começar assim, pra foi quando eu falei e ele era coordenador da assessoria internacional da universidade. Aí foi quando eu falei pra ele, eu disse, professor, eu passei no intercâmbio pra Portugal, mas cancelaram o edital e querem que a gente faça pra outro lugar. Eu tô pensando em botar aí pra Itália, mas eu não sei falar nada de italiano. Ele disse, não, fique tranquilo, na hora do almoço eu lhe ensino. Aí eu fiz, como assim? Prático, ele fez, fácil. Ele fez, não, na hora do almoço eu dou umas aulas pra vocês. Por quê? Porque ele fez o pós-doutorado dele na Itália. Então ele falava italiano, ele fala inglês e fala italiano. Aí ele disse, na hora do almoço a gente marca um horário, porque como a gente estudava de manhã e de tarde, tinha um intervalo do almoço. Ele disse, tava lá aproveitar o Isso, aí ele disse, vocês querem almoçar ou vocês querem estudar? Eu disse, a gente quer estudar. Ué. Aí ele ia lá e dava aula pra gente. Ele deu quase 2 meses de aula pra gente não passar fome, não morrer quando chegar lá, entendeu? Ensinar como era que chegava no aeroporto, como era que pedia um táxi, como era que chegava na delegacia se precisasse. Vocês tiveram uma consultoria maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dias da semana, hora, como alugava um apartamento, porque tudo isso a gente teve que fazer lá. A gente teve que alugar apartamento, a gente teve que fazer seguro de saúde, a gente teve que fazer matrícula na faculdade, a gente teve que fazer tudo. Ainda bem que se tiver essa orientação, porque senão é completamente perdido. Ele ajudou muito no início. Aí foi quando a gente disse, então pronto. Aí eu disse, então pronto, eu vou pra Itália. Fiz a seleção, passei, fui pra Itália. Quando eu chego na Itália, eu vou dividir apartamento com 6 pessoas. Já teve experiência aqui. Mas lá foi bem pior. Porque eram 6 pessoas de 6 lugares diferentes do Brasil. Era 1 do Norte, 2 do Nordeste, 1 do Sudeste e 2 do Sul. Eita, teve aquele preconceitozinho de nordestino. Tinha muita questão cultural envolvida, tinha muito problema. Então, assim, foi um intercâmbio não só educacional, foi um intercâmbio também cultural, não só Brasil e Itália, mas Brasil e Brasil. Mas teve rixazinho ou realmente foi coisa tipo, vamos aprender a cultura de cada um, vamos se adaptar? Comigo não, eu não teve nenhum problema não, porque eu já vinha dessa dinâmica de dividir apartamento, então eu já sabia como era que organizava as coisas, né? Tanto é que fui eu que dividia as tarefas de cada um, eu que meio que fazia o meio de campo ali pra organizar. Mas assim, teve muito problema. Porque eu comecei a conviver com pessoas que eram Wagners no passado. Tem problema dentro de uma casa de família, não vai ter com gente estranha. Aí eu tive que conviver com outros Wagners que eu não queria conviver. Gente que teve tudo na vida, que os pais tinham empregada dentro de casa, que nunca tinha lavado uma cueca. Aí eu comecei a me enxergar naquelas pessoas ali, que eu também nunca lavei uma cueca na minha vida. nunca lavei uma meia. E quando teve essa convivência, eu aprendi muito. E a gente viveu muitas coisas assim, de ter que ir na delegacia resolver problema, de ter que levar um baculejo da polícia porque não tava com passaporte,
Toda aquela burocracia que acontece foi no dia a muita dia, questão, né? assim, o pai de uma colega minha morreu durante o intercâmbio, aí teve que organizar tudo pra ela poder voltar pro Brasil. Outra colega descobriu que tava doente no meio do Ou seja, intercâmbio. todos os perrengues que tinha pra passar, passou. Tudo que tinha pra passar, a gente passou. Só que aí, como foi que eu disse? Eu vim pra cá, não foi a passeio. Óbvio que eu passei muito. Óbvio que Mas, não assim, vai deixar de perder a oportunidade, isso, né? mas assim, eu aproveitei muito. Então, assim, eu fui pra lá, eu cursei disciplinas que eu não tinha aqui no Brasil, porque pra mim não fazia sentido cursar o que eu já tinha O que é que aqui. teve de tão importante lá nesse intercâmbio pra você? Na veterinária foi assim, isso aqui foi o diferencial pra mim. Cara, eu aprendi muito endócrino, porque eu paguei lá, tinha uma disciplina de endocrinologia. Eu vi o que era um hospital completo, com tudo que tinha. Cara, os hospitais Entendeu? lá fora é coisa de outro mundo, tinha né? tudo. É uma realidade totalmente diferente. Eu estagiei num laboratório de neuropatologias, então isso também foi muito bom pra mim. Eu tive acesso a toda a parte de produção, porque eu queria trabalhar com produção animal, não queria a parte de clínica. Então eu tive a parte de avicultura, suinocultura, equidiocultura, ovino e caprinocultura. Então eu tive acesso a todas essas partes, amigo, assim. Dr. Wagner resolveu passar por tudo, mas deixa eu ver o que, que eu Isso, quero aqui. Você- Aí foi quando eu aprendi tudo. Fora que eu fiz, por exemplo, eu cursei uma disciplina lá na faculdade de História da Arte. Eu amo história. Eu estudava inglês, eu estudava italiano. Eu fiz curso de italiano lá, que a gente tinha que fazer curso de italiano na faculdade de literatura da Universidade de Pisa. Eu participei de um coral, eu fiz audição pra cantar em um coral lá. Cago, tá Exato. muito cultura esse meu rapaz. Porque eu estudei música, né, na minha cidade. A minha cidade é tradicional como a terra dos músicos. Então eu sempre gostei de música desde criança. E quando eu cheguei lá, eu estudava porque eu queria. Quando eu tava lá no interior, eu estudava porque mãe e pai não queriam que eu estudasse. Mas quando eu cheguei lá na Itália, eu ainda fiz audição pra poder cantar nesse coral. Aí até ensaiei um pouquinho, mas aí depois começou a coincidir com férias, com farra, com festa. Eu disse, não Eita, quero. opa. Já estudei demais, já tá bom. Eu quero agora curtir. Mas assim, foi muito bom, sabe? Eu ganhei amigos pra vida inteira, assim, porque ela como era meio um Big Brother. Aí o povo reclama, diz, porque no Big Brother passa 3 meses, já disse que ama. É possível, sim. Porque aquela rotina. Você tá muito junto, tá todo mundo passando pelos mesmos perrengues, todo mundo tá fazendo tudo junto, contando mundo se moeda, joga. porque a gente vivia de bolsa. Eu tinha uma bolsa lá. Então, não era uma bolsa milionária, não era nada riquíssimo, entendeu? Deram muito golpe na gente. Sempre tem. Né? A gente levou muito golpe. Nossa, quando eu penso assim, o tanto que eu paguei de conta de energia que dava pra eu botar a Chesf pra funcionar, entendeu? Porque era golpe por cima de golpe. Mas Então, em relação a trabalho, a associar com as aulas do intercâmbio, eu não trabalhei. você não precisou trabalhar. Não a bolsa, precisei você trabalhar. se apertava um pouquinho, se ajustava. Quando apertava muito, muito mesmo, assim, aí eu pedia dinheiro a meu pai. Mas assim, meu pai me ajudou 2 vezes durante o intercâmbio e nem foi pro básico, foi pro supérfluo mesmo. Por exemplo, eu queria ir pra Paris e não tinha mais dinheiro. Então aí eu pedi a pai, o pai me deu, sei lá, 450 euros, na época era, sei lá, R$1.500. Aí ele me deu e eu fui. Entende? Tipo assim, Com coisas aleatórias. aleatórias, entendeu? Mas assim, Mas nada... os teus colegas de lá, alguém precisou trabalhar? Ou Não todo mundo- podia, na verdade, Não mas tinha gente que pode. dava o jeito. Tinha gente que... Porque não dava. Quem tava em algumas cidades que eram muito caras, recebia até auxílio a mais do governo para poder se manter. Porque quando chegou essa leva de brasileiros lá, em outros lugares na França, eles começaram a aplicar muito. Então eles inflacionaram aluguel, inflacionaram internet, inflacionaram tudo. Então imagina, tinha gente lá que o dinheiro da bolsa dava para pagar o aluguel, ia comer o quê? Tinha que correr atrás. E tinha que fazer os dividir extras. apartamento com 4 ou 5 pessoas. A não ser que você já fosse, de fato, uma pessoa muito bem abastada. Aí o pai bancava pra você morar sozinho e o dinheiro só da curtir. bolsa era só pra você curtir. E aí tu Entendeu? passou quanto tempo lá fora, Wagner? Fiquei 1 ano e 3 dias. E pretende voltar? Eu tive 2 oportunidades durante o doutorado, mas assim, eu vejo a minha carreira como uma grande empresa, onde eu preciso investir nela todos os dias e eu não posso dar passo em falso. Porque não tem volta, né? Mas tu pretende um dia parar da parte prática veterinária Nunca. para começar a implementar na cabeça do pessoal, a trazer essa sua vivência no dia a dia? Não sei, mas assim, eu digo que o Wagner veterinário nunca foi plano B, ele sempre foi o plano A. Até quando eu fazia mestrado, até quando eu fazia doutorado, até quando eu me enveredei na carreira acadêmica, Wagner veterinário nunca foi plano B, sempre foi o plano A. E dá para perceber isso no ato do seu atendimento, não é Aham. nem com o tutor, mas quando você tá com o animal, eu já percebi que diversas vezes, você já percebeu, toda vez que você tava aqui, não, vou acompanhar o Dr. Wagner, eu quero ver como é o profissional dele. Porque todo profissional que chega aqui, a gente quer conhecer
ser. Sim. Né? Eu, particularmente, deixa eu ver como é que esse profissional... Por quê? Tá dentro da minha casa. Né? Então, quero não, mesmo que ele seja volante, né? Então eu preciso proteger o nome da casa. A sua instituição. Deixa eu ver quem é esse rapaz, como é que ele trabalha, porque eu conheço o Dr. Wagner da Unibra. Sim. Né? Eu não conhecia o Dr. Wagner cardiologista. E nem sempre todo professor é um bom clínico, com tá? toda certeza. Ou um bom prático, digamos assim, qualquer área que seja não na clínica. Aí quando eu não vou acompanhar, cara, o seu jeito de tratar o animal, o seu jeito de conduzir a consulta, o atendimento, automaticamente também o ato de querer transpassar todas as informações para os colegas que estão do lado, é para quem realmente ama. É para quem realmente sabe o que escolheu para a vida, e assim, é isso que eu quero, é isso aqui que vai ser. E eu vou mostrar a todo mundo que realmente a veterinária pode ser diferente. Isso. E eu sempre acreditei que era com isso que eu ia ter sucesso. Era com a veterinária que eu ia ter sucesso. Eu não consigo imaginar hoje um plano B. O povo faz, porque eu queria fazer outra faculdade. Cara, eu vou fazer outra faculdade ano que vem. Não tem nada a ver com a veterinária, não tem nada a ver com a saúde, mas é para a veterinária e é para a saúde. É para ser voltado para isso, porque eu acho que a gente não é limitado. Nosso conhecimento não é limitado. Não, nossa mente nem é limitada, né? A gente trabalha com poucos %, né? E eu tinha um professor, o professor Fabrício, oftalmo. Não sei se você conhece, já ouviu falar dele. Conheço. O professor Fabrício dizia, cara, a sua cabeça, ela é cheia de gavetas. Numa gaveta você guarda um conhecimento, na outra gaveta você guarda outro conhecimento, e são gavetas infinitas. Quanto mais você exercita sua mente, mais gavetas se abrem na sua cabeça. E nada se apaga. Nunca. Então, assim, ele dizia, não seja uma pessoa limitada, não seja Eu fui monitor dele de anatomia. E ele conversava muito, assim, ele era bem misterioso, assim, bem holístico. Muitos me tratam como louco. Rafael, não para quieto, quer fazer isso, quer fazer aquilo. É isso, é trabalhar a mente, fazer... A gente precisa usar o que a gente tem. E eu não sou só veterinário, eu sou Wagner. E dentro do espectro do Wagner, existe uma linha que segue para a veterinária. E que, graças a Deus, está entregando um bom serviço. Bastante. Mas existem outras coisas que eu quero, outras aptidões que eu quero. Eu penso em voltar a estudar música de novo. Eu penso em... Você precisa ter seus hobbies, né? Isso. E eu penso em voltar, por exemplo, eu quero realizar o sonho do Wagner criança de ser professor de português. Entende? Olha aí. Ó. Então, não sei se vai ser agora, não sei se vai ser ano que vem, não sei quando é que vai ser isso, mas vai que um dia apareça, tenha vontade, entendeu? De eu querer fazer uma faculdade. Mas ele querer tratar isso como hobby ou como profissional não mesmo? Sei, Deus é quem sabe. Eu acho que a minha vida ela já tá toda escrita, eu só vou seguindo. Você entrega tudo na mão de Deus. Exatamente. Todos os eu dias. acho que a minha história ela já tá toda feitinha lá, eu só vou seguindo. Eu sempre digo isso, a gente já tá com tudo traçado. Isso. Só depende da gente saber escolher e ser conduzido de acordo com Deus quer. Isso. Né? Eu tenho isso pra minha vida. Deus em primeiro lugar, ele que vai sempre traçar, a gente sempre pedir discernimento pra saber pra onde é que a gente tem que ir. Né? E eu acho que até quem vem mais do interior ainda tem isso mais em mente. Isso. Né? O pessoal de lá é muito religioso, então ajuda. Eu fui da igreja, eu vivi na igreja, né, durante um bom tempo. Eu vivia na igreja praticamente, e se eu não fosse, era aquela pisa, né, de mãe, né? Tem que ir pra igreja todo sábado, tem que estar lá. Então, quando eu voltando só pro final do intercâmbio, quando eu volto do intercâmbio, eu volto mais confusão mental do que eu fui. Porque como abriu muito a minha cabeça, eu tinha que organizar todos aqueles pensamentos. Então eu volto, quando eu voltei, graças a Deus, o professor Leucio me abraçou de novo. Aí eu comecei a fazer... O professor Leucio é bem conhecido aqui. O professor Leucio, ele foi um pai mesmo pra mim, assim, ele me abraçou de novo e eu fui falar com ele que queria fazer iniciação científica. Aí ele disse, venha fazer iniciação. Eu tô com um mestrando, tava terminando o mestrado, que era Vitor, o professor Vitor, agora ele é da Federal de Sergipe. Eu tô com um mestrando e ele tá precisando de uma iniciação científica, de uma pessoa pra estar com ele. E Vitor foi outra pessoa, assim, que me ajudou muito. Por isso que eu digo a você que eu podia ter caído na mão de gente muito ruim, porque tem gente ruim. Tem em todo local. Tem gente pra atrapalhar a sua vida. Mas eu só caí nas maravilhosas mãos de todo mundo. Quem anda no caminho de Deus e pede a bênção dele todo dia, vai seguir no caminho bom, que Deus protege. É real. E foi quando eu comecei a trabalhar com o Vitor e com o professor Leucio. E nesse intervalo da iniciação científica, eu estagiava. Eu dava plantão noturno de auxiliar veterinário num hospital aqui em Recife. Então, eu dava plantão 12/36, fazia meu trabalhinho lá e tudo mais, de auxiliar mesmo. E eu aprendi muita coisa de clínica. Eu nunca tinha tido tanto contato com a clínica quanto nessa época. Você sempre soube aproveitar cada minuto. E eu trabalhava, dava plantão noturno, fazia iniciação científica de manhã e ia para a faculdade de tarde. Saía da faculdade e ia pro plantão. E era muita emergência, era um hospital ali na Agamenon Magalhães e ele tinha muita dinâmica, muita rotatividade à noite. E tinha muitos profissionais bons também, que hoje, assim, eu encontro, assim, eu digo que são meus mentores do início da minha carreira. Que eles manjavam muito. Tinha 2 intensivistas que elas eram, assim, muito boas. E é difícil achar intensivista aqui, viu? E elas eram intensivistas mesmo, fizeram pós-graduação em São Paulo, eram muito boas, muito boas.
E eu aprendi muita coisa com elas, muitas abordagens, assim, aprendi questões comportamentais, como ser e como não ser, porque a gente também tem que ter muita sabedoria, né? Olhar pra pessoa e dizer assim, esse tipo de comportamento eu não quero pra minha vida, né? E também aprendi como ser também. Como se comportar, como me portar na frente do tutor, como abordar um paciente em choque, como abordar um paciente em trauma, como abordar um edema pulmonar cardiogênico. Não é só saber a parte da veterinária, tem que saber o conjunto. Lidar com o tutor, pra mim, era a coisa que eu sentia. Isso é um desafio todo dia, que você aprende todo dia. Todo dia tem algo diferente. Quando eu comecei, né, a dar plantão, fazer a iniciação científica, e eu produzi muito durante essa iniciação científica. Só que essa rotina do plantão noturno, ela foi me consumindo a um ponto que eu disse, cara, eu não vou mais trabalhar com clínica médica. Não quero mais, não quero isso pra minha vida. Porque na minha cabeça, a clínica médica era aquela coisa caótica do plantão noturno, das emergências e tudo mais. Eu não conseguia ver outra horizonte. Não é tão valorizado. Não, e tem quem goste. Tem quem gosta da emergência, tem quem gosta do intensivismo, tem quem gosta... Não vou mentir. Eu gostei durante um tempo, só que hoje eu gosto do porcelanato, eu gosto do ar-condicionado e da hora marcada. Não é verdade? Eu gosto do cliente chegar na hora que eu agendei com ele e ele ir embora. Entende? Então, quando eu tava nessa fase, né, da transição de querer ou não a clínica médica, eu tava trabalhando com leishmaniose na minha iniciação científica. Eu disse, eu vou estudar para passar na residência. E eu vou passar na residência, eu vou fazer a residência da Fiocruz. Eu quero trabalhar no Ageu Magalhães e eu vou fazer a residência da Fiocruz. Estudava, eu dava plantão. Parece que eu tenho 60 anos, já, de tanta história aqui, de tudo que ele já quis fazer. Eu dava plantão e estudava durante os plantões. Aí, nessa época, meu pai começou a adoecer e já não podia mais me dar tanto suporte econômico. Então, assim, eu também não ficava sugando. Eu não queria, tipo, paga um cursinho pra mim pra passar na residência, paga não sei o quê. Não, eu estudava pelo YouTube. Eu fiz todos os cursos. Eu paguei um curso pra mim, que eu paguei, juntei dinheiro. Você tem muita coisa. Na internet tem tudo. O que você quiser, você encontra na internet. Principalmente hoje, com essas inteligências artificiais. Só não estuda, só não aprende quem não quer. Então, quando eu comecei a estudar, eu estudava muito, muito, muito durante os plantões. Eu estudei muito SUS, porque era a maior parte da residência. Eu tinha uma média geral muito baixa. Então, eu sabia que, tipo assim, só pela minha média, eu já não ficaria nos primeiros colocados. E as vagas eram bem poucas, assim. Então, eu tinha que estudar muito para me dar bem nas provas. Eu fiz residência na Rural, fiz residência no Rio Grande do Norte e fiz residência na Fiocruz. Eu passei nas 3. E no mesmo intervalo de tempo eu também fiz a seleção do mestrado e passei no mestrado. Mas você fez todas ou você optou por alguma? Então, aí essa é a pior parte, porque eu tinha muita coisa e o medo de fazer uma escolha errada. Então foi quando eu fui conversar com o professor Leucio de novo e ele foi mais uma vez um pai pra mim. Ele chegou e disse, olha, o que você vai fazer nas residências, meio que você já tá fazendo no mestrado aqui. Então, termine o mestrado. Porque você já fez muita coisa durante a sua iniciação científica. Termine o mestrado. Se você não quiser seguir para o doutorado, você passa de novo nas residências. Você não passou em 3, você passa em 4 agora. Entendeu? Já sabe o caminho das pedras? Isso. Aí ele disse, faça o mestrado, termine. Tanto é que eu fiz o meu mestrado. O mestrado são 2 anos, eu fiz em 6 meses. E eu fiquei 6 meses esperando, porque o tempo mínimo de defesa era 1 ano. Eu fiz a seleção para o doutorado sem nem ter terminado o mestrado. Caramba. Aí eu passei no doutorado. Eles me deram a opção de não querer finalizar o mestrado, já pular direto para o doutorado. Aí o professor Leucio, nessa época, foi para a Itália fazer outro pós-doutorado e me deixou por conta do laboratório, assim. Eu, mais uma residente e uma professora. Então a gente meio que organizava tudo. Cara, como é que não admira um profissional desse? Me diga. Ele me dava muita autonomia, graças a Deus, assim. Então ele sempre, Wagner, resolva tal coisa, faça tal coisa, não sei o quê, à distância. E a gente corrigia a dissertação do mestrado à distância. Eu mandava pra ele, porque tinha um fuso de 7 horas. Eu vou falar que nem o povo do interior, eu tô embasbacado aqui de tanto conhecimento que esse doutor tem. Eu mandava pra ele e ele mandava pra mim. Por exemplo, eu fazia a correção da minha tese de madrugada, porque lá era de manhã. Porque tinha um fuso, sim. Entendeu? Então eu tinha que responder de acordo com a hora que ele mandava pra mim. E nesse intervalo de tempo eu finalizei o meu mestrado e eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei em clínica, sempre rodei. Eu trabalhei em todas as clínicas que você pensar aqui de Recife. Assim, a maior parte. Tá, porque menos na Paraíso, né? Que aqui ninguém não, mas é porque agora é novo, né? Porque na minha época, acho que não... A gente começou 24 horas, depois a gente reduziu, né? Saiu do 24 horas por algumas complicações que teve, assim, no modo geral, público. Né? Falta de público dessa área, né? Mas há quanto tempo?
Olha, a gente aqui, quando foi na época da pandemia, foi que a não. gente implementou 24 horas. Não, a pandemia eu já tava começando a fazer cardio. Já. Então, quando eu comecei a rodar, eu comecei a atender, tipo, atendia no consultório em Cavaleiro e atendia no Hospital Harmonia. Atendia lá, sei lá, no Jordão Alto e atendia na Pet Dream. Então, assim, eram públicos totalmente diferentes, né? Eram Você aprendeu a lidar com todo ele rapidinho, né? Todo mundo. Então, eu fiz seleção pra trabalhar na Pet Dream, trabalhei na Harmonia, Quatro Patas, Vet Mais, não sei o quê. Todo canto que você puder imaginar, eu rodei muito aqui. Você trabalhou com praticamente quase todos os donos de hospital, todo né? mundo, E aí você, assim, com graças certeza, a teve Deus, uma eu tenho... boa experiência. eu conheço muita gente, tenho boas relações com a maior parte das pessoas. Acho que com todo mundo que eu trabalhei hoje, eu tenho eu boas... conheço pessoas como Sheila da Quatro Patas. Isso, né? eu conheço todo mundo, assim, então eu tenho muito orgulho da trajetória que eu passei, assim. Todos os lugares que eu saí, tipo, bem, sem briga, sem nada, assim. Tem lugares que a gente vai e não quer mais voltar, por questões de trabalho mesmo, entendeu? De dinâmica de trabalho. Da dinâmica de trabalho. E o tem local lugares, em si, né? O que eles querem aplicar. E tem lugares, por exemplo, que eu trabalhei como clínico e hoje eu sou especialista do lugar. Por exemplo, Harmonia, plantão veterinário, entendeu? Que eu fui clínico desse lugar, plantonista do internamento. Sim. E hoje já tô dentro do grupo de especialidades desses lugares, entende? Então, assim, foi quando eu, nesse intervalo entre mestrado e doutorado, eu sempre trabalhei. E eu vi a necessidade de não trabalhar mais. Como eu disse a você, eu fui cansando da rotina de plantão. E surgiu a oportunidade. Porque, querendo ou não, quando você tem o trabalho de volante, você tem a oportunidade de parar, sentar, analisar. Eu nem imaginava que eu seria isso. Eu só queria sair da rotina dos plantões mesmo. Só queria se livrar e pronto. Pelo amor de Deus, não aguento mais isso. Durante a faculdade, eu era embaixador da Equalis. A Equalis, eles estavam com um programa de embaixadores. Sim. E eles diziam assim, ó, você divulga aí a Equalis na faculdade e quando você se formar, a gente lhe dá um desconto aí na pós-graduação, a gente lhe ajuda a fazer uma pós-graduação e eu não queria fazer nenhuma pós-graduação. Eu queria fazer residência, mestrado e doutorado. Isso não estava na cabeça. E não recebeu nenhum convite da Equalis não para fazer? Não, nada. Quando eu estava no final do mestrado, iniciando o doutorado, foi quando eu encontrei com o Ilvio. E eu quis marcar Doutor Ilvio. Isso, cardio. Doutor Ilvio, pelo amor de Deus. Isso, eu antigo bastante. Eu quis marcar uma consulta com o Ilvio e ele disse, eu só tenho vaga 5 horas da manhã. Eu disse, eu vou fazer isso aí. Porque se ele só tem vaga 5 horas da manhã, é porque ele tem a agenda muito cheia. E, juro a você, ele chegou na clínica 4 e pouco da manhã. Doutor Ilvio é extremamente pontual. Aí eu disse, cara, aí foi quando... Veja como são as coisas de Deus. Abriu a primeira turma de cardiologia veterinária Norte e Nordeste, na Equalis, aqui em Recife. Porque antes só tinha em São Paulo. E é com o Dr. Ilvio, né? Não, Ilvio era o coordenador. Sim. Aí meu Deus, eu vou fazer isso? E eu já tinha esse vínculo com a Equalis, que quando eu tava lá na graduação, eu achei que eu nunca ia usar na minha vida. Aí foi quando eu fui lá, fiz a pós de cardio, demorei muito tempo ainda para atender cardio. E Ilvio também, apesar de teoricamente sermos concorrentes, né, entre aspas, porque somos da mesma especialidade, mas Ilvio sempre teve um comportamento assim de amigo, O pouco que eu conheço o Ilvio, desde a época que eu estagiava lá em Patrícia Barroca, ele é um cara extremamente tranquilo. Ele é excepcional. É um cara que não tem problema em repassar informação, é um cara que quer com que o próximo ele também tenha o mesmo nível de conhecimento, assim, ele não retém informação para ele, é muito bom. E eu acho que é muito essa questão do corporativismo, eu acredito muito, sabe, a gente não tem concorrência, seu maior concorrente é você. Óbvio que você tem que entender que cada um tem que ocupar o seu espaço, que todo mundo tem que ter a sua clientela, mas ninguém vai competir com você senão você mesmo, entende? Se você é o seu profissional, se você tem a sua qualificação, ninguém vai tirar isso de você. E eu tinha muito pé atrás pra atender, eu tinha muito medo. Você demorou muito por quê pra ir pra atender? Pelas minhas questões de insegurança, de incompetência, de achar que eu não era competente o suficiente. Se eu falei uma residênciazinha lá, não passa logo em 3 aqui, eu fazer uma pau, passo logo aqui, vou lá pra fora fazer intercâmbio. E aí foi quando o Ilvio disse assim, cara, você tem que ir, porque se você não for, vai aparecer uma pessoa menos competente que você. Então você não é o único achando que vai sair, se eu tô com medinho de atender. Todo mundo tem esse medo. Exatamente. Então foi quando surgiu essa oportunidade, eu comecei, aí depois surgiu outra oportunidade, eu tava andando pelos corredores da Rural, um determinado professor me parou e disse, olha, estão precisando de um cardio em tal lugar. E eu soube que você é muito desenrolado, você não quer ir, não? Eu disse, professor, não me garanto, não. Vá, qualquer coisa a gente lhe dá um suporte. Acabou, eu fui. E sempre isso. Foi só um empurrãozinho que eu não faço a menor questão de dizer que eu sou fruto do quem indique.
Porque todo mundo que me indicou, todo mundo que teve ali comigo, que me apadrinhou, é quem de fato claro, abriu as todo mundo portas tá pra vendo mim. o profissional que você é, todo mundo vendo a sua qualificação, Isso. o seu interesse, seu nível de inteligência, né, a sua dedicação. Quem é que não vai indicar? E tinha muito isso mesmo, assim, todo mundo, o boca a boca, foi muito boca a boca, Mas é sabe? o que funciona. O grande profissional hoje, ele precisa ter uma indicação. Ninguém chega assim do nada. Quem é Dr. Wagner? Exato. Foi fulano que indicou, foi fulano que falou muito bem, ele passou por estágio com ciclano, que o professor tal deu um grande exemplo sobre ele. Então, tem isso. Então, mais uma vez, eu sempre bato na mesma tecla. Seja profissional, forme o seu profissional, faça um bom estágio, façam boas amizades, conheçam várias áreas, vários locais, vários veterinários, vários donos, né, de clínicas, de consultórios, de hospitais. Não fiquem só... Eu dizia muito isso aos meus alunos. Gente, vocês são muito mais fortes se vocês forem meus amigos. Eu não quero ninguém me bajulando. Entendeu? Quem é que gosta? Eu não quero ninguém me bajulando, mas eu quero alunos comigo. Eu quero alunos que pensem comigo ali, que estejam junto comigo, querendo fazer uma veterinária de sucesso, porque se ficar contra mim, vocês têm muito mais a perder do que a ganhar. Com toda certeza. Porque eu já tenho minha carreira formada, entende? Então já tá com sua vida pronta. Quem quiser, vem no embalo. E como eu disse, eu consigo abrir portas. Agora tem gente que de fato não quer. Não queria. Aí foi quando eu comecei a atender cardio, e eu tinha muito medo, porque quando eu trabalhava como clínico, eu dava plantão, eu sabia quanto era que eu ganhava. Quando eu parto para a vida de volante, eu ia ser empreendedor da empresa Wagner Araújo, cardiologia veterinária. E eu não sabia empreender, porque a faculdade não ensina a gente a empreender. Não. Então foi quando eu disse assim, mas eu comecei a ver que os ganhos dentro da especialidade, eles eram muito superiores aos ganhos que eu era. Fora a minha liberdade de agenda, fora todos os lugares que eu podia entrar e sair, tudo a forma como eu conseguia fazer. E eu decidi realmente viver só da especialidade. Óbvio, eu tinha uma coisinha fixa ali, uma coisa ou outra, que eram as faculdades. Até porque você gosta de também ser sua segurança, né? Não tinha essa questão da segurança, não, porque eu gostava da aula. Eu gostava de dar aula. Já tem gente que não, deixa aqui, porque isso aqui é o meu garantido, vou continuar seguindo. Eu gostava de dar aula, porque graças a Deus, eu nunca tive agenda vazia. Amém. Nunca. Nem quando eu era clínico. Os outros colegas ficavam, oxe, como assim? Tu não tem recusa de exame, tu não tem recusa nada na tua consulta, os clientes vêm, o que tu pede, faz. Sabe explicar sobre qual a conduta, sabe explicar sobre qual exame, sabe o que pedir. Posicionamento. Se posicionar. Eu acho que... E ninguém me ensinou a me posicionar, mas eu sempre acreditei que a minha imagem contava, que o meu linguajar contava. Eu nunca gostei O linguajar e o conhecimento ajuda bastante. bastante. Eu fico doente quando eu vejo um veterinário falando no diminutivo. Anemiazinha, doencinha, remedinho. Eu fico pra morrer. Nossa, não, pelo amor de Deus. Eu fico assim, tipo... Não fala desse jeito. Não fala desse jeito. Eu odeio o jaleco de bichinho, tudo que for muito infantilizado, não gosto. Eu sou do prático. Amo ser básico. Isso vai entrar em destaque nesse podcast. Amo jaleco branco, jaleco preto. Amo jaleco branco, jaleco preto, jaleco azul, entendeu? Eu gosto... É o profissionalismo. Eu gosto... Tudo bem, se você acha bonito, você quer andar e parecer animadora de festa infantil, fica à vontade, entendeu? Mas eu não gosto. Eu acho que isso não traz seriedade. Eu acho que o tutor entende você como a tia do animal dele, não como a médica do filho dele, entendeu? Então, Com toda certeza. Não sou tio do seu animal. Não sou tio. Eu sou o profissional que vai garantir a saúde do seu animal. Se você acha que a saúde dele é importante pra você, aí você conta comigo. Mas eu não sou tio, eu não compactuo da responsabilidade do seu animal com você. Eu vou entregar o melhor serviço que você puder imaginar para o seu animal. Eu vou me esforçar, eu vou usar de tudo que eu posso, das minhas armas, dentro do meu arsenal de conhecimento. E não vai ser o jaleco coloridinho para entregar isso para o seu animal. Mas não espere de mim ser o tio do seu animal, não espere de mim ser compactuar da responsabilidade do cuidado, tá? O cuidado é extremamente, exclusivamente seu com o seu animal. Pensar no bolso do cliente, pensar no animal exclusivamente. Isso, e eu não tenho essa questão assim, eu não tenho compromisso com preço, com nada disso, assim, eu tenho compromisso com a minha conduta, com o que eu vou pedir, com o que eu vou solicitar. Eu sou humano, eu tenho compaixão, eu tenho entendimento que hoje as coisas são muito mais difíceis para algumas pessoas. Eu sou muito empático, sabe? Eu sou muito empático com o cliente que vem para mim, com a dor do cliente, até que muitas vezes a consulta dura mais, porque eu tenho que conversar mais com o tutor do que mesmo cuidar do animal. Porque às vezes é uma angústia muito mais do tutor do que um problema que o animal tenha, entendeu? Então assim, eu
Converso muito isso. Então, voltando ainda para a questão do posicionamento, eu sempre me posicionei. E não era só a questão da roupa, não era só a questão do diminutivo, nem de nada, não. Era também a propriedade no que ia falar. Eu pedi um hemograma, mas eu dizia a ele que o porquê de eu estar pedindo aquele hemograma. Entendeu? Eu não dizia que era para avaliar uma anemiazinha. Eu dizia que aquele hemograma ia me trazer um perfil do como era que estava a condição do sangue daquele animal, enfim. Entre outras questões. Eu sempre tive muito esse contato com o tutor de não alisar. Eu empodero até hoje, na verdade, o tutor do problema que o animal dele tem. Precisa ter o grande conhecimento daquilo. Se o animal dele tem um problema, e muitas vezes eu costumo colocar o tutor dentro do problema do animal. Eu digo, se fosse você, a gente por muito menos tá na emergência, tá no pronto-socorro, tá na UPA, tá na UTI, tá no que for. Eles ainda aguentam muito. Às vezes a gente precisa pegar pesado. E né? Aguenta sem verbalizar. Porque eles não falam. A gente pode dizer, tá doendo aqui, tá doendo ali. Eu não tô conseguindo respirar direito. Meu coração tá palpitando. E eles que não falam. Então, quando o tutor chega pra mim, eu não digo, é uma besteirinha, é uma coisinha, eu não consigo. Investigar. Não consigo. Não é do meu... Isso é pra tudo na minha vida. Eu não sou de estar alisando. Entendeu? Eu digo, olha, seu animal tem isso aqui. A gente vai tratar dessa forma. Eu preciso que você tenha consciência de que é um problema crônico ou que é uma doença degenerativa. Doutor, mas ele vai se curar. A gente vai fazer o que a gente puder para garantir a melhor qualidade de vida para ele, tá? O compromisso que eu tenho é para garantir qualidade de vida. Se a gente conseguir curar, perfeito, é ótimo, maravilhoso. Esse é o nosso objetivo também. Mas às vezes não dá pra curar. E precisa, né? Porque muito tutor pensa que aquele consultório ali é uma caixinha que a gente bota o animal dentro, né? Aperta o botãozinho e sai renovado. Balança a varinha de condão e ele sai curado, entendeu? O tutor ele precisa ter esse conhecimento. E eu não trabalho dessa forma, não consigo trabalhar desse jeito. E isso fui levando a vida. Saí da clínica, entrei na especialidade e hoje só tô na especialidade. Tem muita gente que tem medo de ter essa conduta. Através da sua conduta, você vê essa grande diferença? Total, 100%. 100%. E eu vejo que as portas só se abrem. Depois da cardio, veio a pneumo, porque era uma necessidade, entendeu? Dentro da própria abordagem mesmo, dos pacientes cardiopatas, veio a pneumo, e hoje com a pneumo, graças a Deus também... Cara, eu achava de pneumo uma coisa maravilhosa. E a tendência que eu vejo dessa área é só crescer também, em decorrência dos animais que a gente tem hoje. E, por incrível que pareça, né, a área que eu não queria, que era a clínica, que durante muito tempo eu fugi dela, que eu corri dela, hoje é a área que eu consigo viver dela, que eu consigo viver nela e que eu consigo me ver no futuro ainda nela. Entende? Mas sendo que como uma especialidade mais com especialidade, né? Se eu puder formar outras pessoas, se eu puder ensinar outros profissionais a... formar uma equipe. Isso, e eu penso também que tem muita coisa que a gente ainda não sabe fazer. Eu acho que... Eu vejo muita gente formando grupos, né? Tipo, é o grupo cardio, é o grupo de ortopedia, e eu acho que também o veterinário... Mas assim, eu acho que hoje o que eu quero realmente é trazer outras ferramentas para os colegas que são especialistas. Posicionamento, marketing digital, posicionamento nas redes sociais, gerência de carreira. E você evoluiu bastante essa parte do marketing digital, porque eu lembro dos seus primeiras postagens como cardio. Ninguém me ensinou. Eu que decidi fazer isso, eu que fui atrás, eu que fui buscar, não paguei ninguém para fazer isso. Todo mundo fica abismado, porque pergunta, quem é que mexe nas tuas redes sociais? Eu. Quem faz tua parte gráfica? Eu. Quem edita, quem grava? Eu já tentei, mas não dá pra mim não. Quem faz o roteiro, pauta? Eu. No máximo, assim, uma vez ou outra eu peço ajuda de um amigo alguma coisa, quando eu quero algo mais elaborado, mas nem tudo. Tem coisa que é elaborada que sou eu que faço. Peço pra meu esposo fazer, gravar pra mim, eu que edito. É bom quando você tem alguém do seu lado que dê esse suporte também, né? Mas ele não sabe não, eu que digo, fica aqui nessa posição, grava aqui pra mim, fica nesse ângulo aqui. Às vezes eu converso com um amigo meu, ele vai lá, me ajuda também. Mas assim, 99% de todo o meu Instagram sou eu que faço. Pra você ter noção, eu gosto tanto de me envolver nas minhas coisas que quando eu fui fazer a identidade visual, eu dei mais pitaco, que teve uma hora que a design ela ficou abusada. Entendeu? De tanto pitaco que eu dei. Porque eu dizia, eu não quero uma coisa muito óbvia, eu não quero nada infantil, não quero nada infantilizado, não quero patinhas de cachorro, não quero nada dessas coisas, entende? Eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam a seriedade do meu trabalho.
que de fato é um trabalho com muita Em seriedade. relação a esses teus horários de trabalho na parte de volante, tu só tá trabalhando em horário comercial ou qualquer horário? Eu dou preferência a trabalhar só em horário comercial de segunda a sexta. Eu te pergunto isso por quê? Porque hoje em dia também, por questões de relacionamento, né? Você que já é casado, então muitas vezes a veterinária, pelos esses horários muito loucos e tal. Hoje eu dou preferência pra trabalhar de segunda a sexta. Eu dou meus dias de descanso. Eu opto por não trabalhar. Eu rejeito convites, chamados, consultas e etc. Não só por você, mas pelo relacionamento também. Pelo como meu um todo. relacionamento, pelo meu sono. Eu amo descansar. Eu amo dormir, eu amo treinar, eu amo comer bem, eu amo estar na minha casa, eu amo tomar um vinho, eu amo assistir televisão, eu amo viajar. Então, assim, graças a Deus, hoje a minha rotina me permite isso. Quero muito mais? Quero. Se precisar dar alguns passos para trás, darei. Não tenha dúvida, eu não tenho a menor vaidade com relação a isso. Eu tenho plena consciência que a gente dá passo para trás para pegar impulso. Com certeza. Entende? Então, assim, eu hoje, até com outras questões, toda a parte de endoscopia respiratória, que vai vir aí em breve, eu sei que vai demandar... Vem-se embora. Tem demanda, tem demanda. Se Deus quiser. Eu sei que vai demandar muito de mim e eu tô disposto. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de entregar resultado. Você gosta de investir em você. Isso. E eu gosto de ver o meu trabalho dando resultado. Se o meu trabalho der resultado... A parte mais prazerosa que tem é isso. Se o tutor chega pra mim e diz, eu estou satisfeito com o investimento que eu fiz, porque é um investimento, sim, tá? Então, pra mim, já cumpri o que eu tinha pra fazer. Eu não quero... Tem gente que tem muita vaidade, assim, pra algumas coisas. Minhas vaidades são outras. Bem distante, assim, da questão... Mas é isso. Doutor... Até porque dentro da questão profissional, eu costumo dizer assim, o reconhecimento de quem eu queria, eu já tive. Pai, mãe, Deus. Não. Você próprio? Não, do meio. Do meio. Que tem, eu acredito que na veterinária a gente tem... Eu, particularmente, digo assim, quando é que eu sei que eu venci? Quando todos os meus colegas, assim, encaminha pra fulano que ele resolve. E me respeitam. Me respeitam, me reconhecem, me referenciam. Não, eu não quero que ninguém me reverencie. Não. Eu quero que me referencie. Eu quero chegar nesse patamar. Entendeu? Assim, encaminha pra Rafael que ele resolve. Isso, Ou então faz assim, não, Wagner é muito bom nisso. Wagner resolve isso. Wagner desenrola isso aqui. Procure Wagner que ele vai resolver isso aqui. Então, assim, o reconhecimento de quem eu queria ter reconhecimento, eu já tive. Agora eu ganhei um prêmio no Congresso de Cardiologia. Já é o 2º ano que eu ganho, né? Então, assim... Se eu ganhar mais um ano, eu vou pedir música no Fantástico. Eu vou começar, quando começar a gente vai ter que marcar uma nova entrevista, porque a gente tem mais assunto ainda pra conversar. Eu vou botar aqui um papirozinho aqui assim, ó, no cantinho assim, pra falar tudo, só porque que esse doutor tem. Incrivelmente, eu achava que eu não ia ganhar, como da primeira vez também eu achava que eu não ia ganhar, mas é importante que às vezes eu também me subestime, porque aí eu consigo entregar mais, entende? Sim. E... eu só quero crescer, sabe? Eu não quero ser maior que ninguém, eu não quero ser mais, eu não quero ser o melhor cardiologista, pneumologista ou qualquer ista que seja. Eu quero encontrar com meus colegas, com Ilvio, com Pamela, com Joca, que são os outros cards, com Cecília, com Ana Cláudia, com todo mundo, sair para tomar uma cerveja com eles, encaminhar pacientes para eles. Eu quero não ter agenda para poder encaminhar mais pacientes para eles, entendeu? Eu quero encontrar com a doutora Andrea Cruz, que é pneumo, e mandar paciente para ela, para Carol. Também. Então, assim, eu acredito numa veterinária corporativa, e sabe? Eu acredito numa veterinária que todo mundo possa ter o seu espaço, todo mundo possa trabalhar, todo mundo possa fazer o seu, e que eu quero ser fonte, eu quero ser ponte para essas pessoas, assim, porque eu não vou dar conta do mundo todo, eu nem quero. Não tem como. E não quero também, eu não tenho interesse não. Eu quero viajar, eu quero curtir minha vida, eu quero cuidar da minha família, entendeu? Eu vim a ter esse conhecimento há pouco tempo, né? Como eu tava aqui me matando no 24 horas, né? Faltando profissionais e tal. Você só pega burnout, entendeu? Não tenho interesse não. Nossa, eu entrei em cada burnout aqui pesadíssimo. Porque eu quero trabalhar horrores, porque eu quero fazer e acontecer. Não. Do ponto de vista acadêmico, eu já consegui o que eu queria. A titulação máxima do ponto de vista acadêmico eu já tenho, que é doutor. Do ponto de vista de especialização, enquanto eu tiver saco pra estudar, tô aí estudando. Do ponto de vista de... tô novo, 33 anos ainda. Então, mas assim, muito ainda pela frente. Eu ainda quero chegar no momento da minha vida, quer dizer, eu vou parar um mês de trabalhar e isso não vai influenciar em nada na minha vida, 2 meses, entendeu? Se Deus quiser vai. Entendeu? Então, assim, e tá mais perto do que longe, se Deus quiser. E é essa vida que eu quero pra mim, sabe? E é isso, uma coisa também que eu gosto muito, eu quero ser inspiração pras pessoas. Eu quero que eu quero que os alunos olhem pra mim, meus ex-alunos ou alunos que não foram meus ou que me acompanham, quem me seguir, quem dizer assim, eu olho pra Wagner
E eu me inspiro nele. Eu não quero ser igual a ele, porque você nunca vai conseguir ser igual a mim. É isso que eu como quero nunca... trazer com os podcasts, entendeu? É trazer a experiência do profissional para que o pessoal olhe assim e fale, eu posso chegar naquele patamar. Na verdade, posso chegar até mais. Até mais. Entendeu? Porque hoje a vida é outra, os acessos podem ser até mais fáceis. Eu quero mostrar a todo mundo justamente a trajetória que cada profissional que está passando aqui comigo nessa mesa, para que todo mundo veja assim, pô, eu tenho essa mesma linha de pensamento, eu tenho esse mesmo caminho a seguir, pô, eu consigo, eu posso, eu vou além. Então, o objetivo do nosso podcast é isso, doutor, é trazer os profissionais da área, principalmente os profissionais que eu admiro, que eu sei que são bons de verdade, sabe? Para mostrar, ó, eu segui por esse caminho. Então, se eu conseguir, outra pessoa também consegue. Exatamente. Então, eu não tenho assim... Hoje eu posso dizer a você, eu acho que a gente atrela muito o sucesso profissional, a riqueza material, a ter um puto apartamento, um carrão, etc, etc. Não que eu não queira ter isso, entende? Mas assim, eu juro a você, eu não trabalho pra isso. Eu não trabalho pra isso. Isso pra mim, eu tenho certeza que vai ser a consequência do meu trabalho. Sim. Mas não é o objetivo do meu trabalho. O objetivo do meu trabalho é ter qualidade de vida, poder descansar em paz, saber que eu durmo e acordo sem dever um obrigado a mais ninguém, porque todo mundo que eu tinha que agradecer, eu já agradeci, entendeu? Tem essa mesma linha de pensamento. É dormir tranquilo com a cabecinha no travesseiro, sabendo que fez o que tinha que ser feito. Fiz o que tinha que ser feito e todo o resto é consequência. Todo o resto é consequência do trabalho, sabe? Show de bola. É isso. Doutor, eu vim aqui agradecer, certo? Foi maravilhoso de verdade, cara. Eu que agradeço. Eu fiquei aqui, como disse o povo do interior, embasbacado de tanto conhecimento, de tanta inteligência, uma trajetória maravilhosa, assim. Então, eu vou querer outro episódio. Vamos aí. Tá, já tá causando aqui uma revolução aqui no podcast. Agenda, né, pra gente Veja fazer. essa sua agenda aí pra gente fazer em dezembro, em janeiro, não sei como é que vai ser seu corre-corre. Pra que a gente traga também a parte da cardiologia. A gente não vai vir aqui falar sobre problemas cardiológicos e tal, não. A gente quer falar sobre a cardiologia no modo geral. Como é que é essa especialização, a rotina da como é a rotina, como é o tratamento com esses tutores, né? Porque, quero ou não, os pacientes cardio, a maioria deles é acompanhamento o resto uma da vez, vida. eu digo que é um casamento, uma vez que vem pra mim, já era. E não é tipo a década, aliás, é só até quando Deus os separe. Né? Então é trazer essa experiência para que o pessoal, pô, essa área é importante, essa área é boa, né? Pensando também na parte financeira, que muita gente da parte da veterinária tem que lembrar disso, né? Ninguém tá aqui para fazer graça para ninguém. Exatamente. Né? Todo mundo quer ter uma vida boa, quer ter uma qualidade de vida. Então, pra gente ter também a qualidade de vida, a gente tem que trabalhar, se esforçar, e ser estudar. Remunerado por isso. Ser remunerado de uma forma. E muito bem. Porque o nosso trabalho é de excelência. De excelência e não é qualquer um que faz. Exatamente. Né? Como você falou, tratar com aquele serzinho ali que não fala, que não indica, que não traz nenhuma informação pra gente, não é qualquer um que consegue fazer. Exatamente. Mas é isso, doutor, muitíssimo obrigado. Nada, obrigado certo? a você. Quero agradecer aqui principalmente aos pais desse doutor, né, com esse incentivo. Então, gente, tem oportunidade. Os pais que querem incentivar vocês, mesmo que não tenham esse retorno financeiro alto, mas o pouco que possam te oferecer, cara, só depende de vocês. Só depende do teu esforço, do teu estudo, de você correr atrás. O doutor veio aqui de Carnaíba, longe pra caramba, não é pertinho. No próximo episódio a gente vai falar ainda do retorno dele pra Recife, né? Quando ele veio pra Recife. Na minha época que eu era o DJ da Quinta Black, ele foi lá comemorar o aniversário e provavelmente eu tava tocando na festa dele. Com certeza. Né? A gente vai contar essa história aqui com o Rafa, né? Que eles estão inventando agora de querer me entrevistar. Mas não sei como é que vai ser isso aí. Tem que ser um entrevistado no aniversário da Paraíso dos Pets. Que vai ser agora em dezembro. Você vai contar a história, a trajetória todinha sua, montando aqui a estrutura toda. Vamos fazer isso agora em dezembro. Viu, Rafa? Dia 17 de dezembro, aniversário da Paraíso dos Pets. Então já comemora de já Natal. Você vem vestido de Papai Noel. Né? Já faz todo um negócio aqui. Mas é isso, doutorzão. Nada, valeu. Obrigado. Obrigado. Precisando, tamo aqui. Viu?